Esse é Edmar da Silva Brito, pastor de uma igreja local. Ao perceber que os fiéis estavam abandonando sua congregação, ele decidiu armar um plano cruel. Agora vamos entender como essa história se desenrolou. Esse caso se passa na cidade de Barra do Choça, no interior da Bahia. Um lugar de aparência tranquila, onde a rotina simples e a fé fazem parte da vida da maioria dos moradores. No centro de tudo estava Edmar da Silva Brito, um pastor que liderava uma igreja independente, sem vínculo com grandes denominações, mas que ainda assim reunia um número considerável de fiéis e exercia forte influência sobre eles. Dentro dessa igreja estavam Marcilene Oliveira Sampaio, professora universitária de 38 anos, reconhecida por sua formação acadêmica, e seu marido, Carlos Eduardo, de 50 anos, que também participava ativamente da congregação. Marcilene era vista como uma mulher dedicada, tanto à educação quanto à fé, alguém que tinha voz dentro da comunidade e era respeitada por muitos. Com o passar do tempo, no entanto, começaram a surgir incômodos e questionamentos. Marcilene Oliveira Sampaio e Carlos Eduardo passaram a não concordar com a forma como Edmar da Silva Brito conduzia a igreja. As divergências que inicialmente ficavam nos bastidores foram se tornando mais evidentes, até que o casal tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo dessa história. Eles deixaram a igreja. Mais do que isso, decidiram abrir sua própria congregação. O que poderia ser apenas uma mudança de caminho espiritual acabou ganhando força rapidamente. A nova igreja começou a crescer, atraindo não apenas novos fiéis, mas também pessoas que antes frequentavam a igreja de Edmar. Aos poucos, os bancos que antes estavam cheios começaram a esvaziar, e a influência que Edmar exercia passou a diminuir. Esse processo afetou profundamente Edmar da Silva Brito. Para ele, aquilo não era apenas uma perda natural, mas uma afronta direta à sua autoridade. A saída de Marcilene Oliveira Sampaio e Carlos Eduardo foi interpretada como traição. O crescimento da nova congregação como um ataque ao seu espaço. Com o tempo, esse sentimento foi sendo alimentado até se transformar em algo maior, um desejo de vingança. Edmar passou a enxergar o casal como um obstáculo que precisava ser removido, não apenas por questão emocional, mas também por interesse em recuperar o controle e a influência que acreditava ter perdido. Foi nesse contexto que ele começou a planejar o crime. Na noite anterior ao ataque, Edmar da Silva Brito foi visto em um bar, bebendo e conversando com dois homens próximos, Fábio de Jesus Santos, de 34 anos, e Adriano Silva Santos, de 36 anos. Ambos frequentavam sua igreja e tinham uma relação de confiança com ele. Ali, em um ambiente completamente oposto à imagem que ele pregava como líder religioso, o plano começou a tomar forma. Entre conversas e decisões, ficou definido que o casal seria interceptado e eliminado. Não havia espaço para recuo. A escolha do local, do momento e da forma como tudo aconteceria foi pensada para garantir que as vítimas não tivessem chance de escapar. Na noite do dia 19 de janeiro de 2016, após um compromisso religioso, Marcilene Oliveira Sampaio e Carlos Eduardo seguiam pela estrada de volta para casa. Naquele dia, estavam acompanhados por Ana Cristina Santos Sampaio, de 37 anos, prima de Marcilene, que havia ido visitá-la. Durante o trajeto, em um trecho entre Vitória da Conquista e Barra do Choça, o carro em que estavam foi surpreendido. Outro veículo se aproximou e forçou a parada. A ação foi rápida, direta e sem qualquer margem para reação. Assim que o carro parou, os três foram abordados. Carlos Eduardo foi imediatamente separado das duas mulheres. Fábio de Jesus Santos o colocou em outro carro, sob ameaça, e durante o trajeto passou a agredi-lo com violência. Enquanto isso, Marcilene Oliveira Sampaio e Ana Cristina Santos Sampaio ficaram sob o controle dos outros envolvidos. Dentro do carro, Carlos Eduardo percebeu que sua vida estava em risco e, em um ato desesperado, conseguiu provocar um acidente. Com a confusão gerada, mesmo ferido, ele conseguiu fugir e buscar ajuda, sem saber exatamente o que estava acontecendo com sua esposa e sua prima naquele momento. Enquanto Carlos Eduardo lutava para sobreviver, Marcilene Oliveira Sampaio e Ana Cristina Santos Sampaio foram levadas para um local isolado.
Ali, sem qualquer possibilidade de defesa, as duas foram assassinadas de forma extremamente brutal, tendo suas cabeças esmagadas com pedras, o que evidenciou o nível de violência e crueldade envolvido na ação. No dia seguinte, os corpos foram encontrados às margens de uma estrada, confirmando a gravidade do que havia acontecido. A investigação teve início rapidamente, e a sobrevivência de Carlos Eduardo foi determinante para o esclarecimento do caso. Ele conseguiu identificar Edmar da Silva Brito como um dos envolvidos, alguém que ele conhecia bem e que até pouco tempo antes era uma figura de confiança. Com base nesse depoimento, a polícia avançou e chegou até Fábio de Jesus Santos e Adriano Silva Santos. Com a pressão das provas e dos relatos, ficou evidente que o crime havia sido planejado e executado de forma organizada. Adriano Silva Santos foi o primeiro a ser julgado em 2017, sendo condenado a 30 anos de prisão em regime fechado. No entanto, em 2019, sua condenação foi anulada e ele acabou sendo absolvido em um novo julgamento, o que gerou revolta e questionamentos. Fábio de Jesus Santos, por sua vez, permaneceu por anos sem ser levado a júri, prolongando ainda mais o sentimento de impunidade. Já Edmar da Silva Brito, apontado como o mandante, chegou a responder parte do processo em liberdade, o que surpreendeu diante da gravidade do caso. Durante esse período fora da prisão, ele voltou a cometer outro crime, sendo acusado de abusar sexualmente de sua enteada de 21 anos, o que resultou em sua prisão novamente em 2019. Esse novo episódio reforçou a percepção de que ele representava um risco real. Somente anos depois, em março de 2025, aconteceu o julgamento final de Edmar da Silva Brito. A sessão foi longa, marcada por depoimentos, análise de provas e reconstrução dos fatos. A defesa tentou enfraquecer a acusação, inclusive utilizando a ausência presencial de Carlos Eduardo, cujo depoimento foi apresentado de forma gravada. Ainda assim, o júri entendeu que havia elementos suficientes para confirmar sua responsabilidade como mandante do crime. Ao final, Edmar da Silva Brito foi condenado a 32 anos de prisão em regime fechado, sendo 16 anos por cada uma das vítimas, Marcilene Oliveira Sampaio e Ana Cristina Santos Sampaio. O caso deixou marcas profundas na comunidade e levantou reflexões importantes sobre poder, influência e manipulação dentro de ambientes religiosos. A história de Marcilene Oliveira Sampaio, Carlos Eduardo e Ana Cristina Santos Sampaio mostra como conflitos internos, quando alimentados por orgulho, ganância e desejo de controle, podem ultrapassar todos os limites e terminar em uma tragédia irreversível.